pessoal de casa vai ficar com a gente. Tem muita coisa boa aqui no nosso campinho hoje. E quem quiser driblar a bola com a gente, é só entrar no facebook.com/SBT Esporte RS e responder. O Grêmio joga amanhã contra o São Paulo. Se o tricolor paulista ganhar, encosta no time de Abel na tabela. Será que os colorados vão torcer para o Grêmio, então? Inter e Cruzeiro jogam só domingo. E se o Grêmio ganhar, passa todo mundo e assume a liderança isolada. Será que os gremistas vão torcer para o Inter daí? Participa com a gente, lá a gente quer saber a sua opinião. Porque um vai estar reforçando a torcida do outro ou aumentando a secação. É hora de somar pontos e se manter no alto da tabela. Um começo de campeonato bom aqui e lá. A dupla Grenal vem se destacando no início do Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros. Mas neste final de semana, o tricolor pega o São Paulo fora de casa e o Inter recebe o líder Cruzeiro. Uma rodada onde um pode ajudar o outro. Embalado na competição, o Grêmio pode conquistar a 4ª vitória seguida. E se o Inter tirar pontos do Cruzeiro, aí o tricolor fica na liderança do Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente ficar pensando no jogo do Cruzeiro, do Inter, enfim, que não vai nos levar a lugar nenhum, né? Até porque o campeonato é muito longo, né? A gente tem a intenção de terminar em primeiro lugar. Na 38ª rodada a gente estiver em primeiro, é isso que vai valer. Para tranquilizar os gremistas, a última vez que o tricolor jogou contra o São Paulo no Morumbi foi no ano passado e venceu por 1-0. Independente do time que jogar contra o Inter, né, ou contra o Cruzeiro, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Se a gente fazer a nossa parte, os outros resultados vão ser consequência do que vai acontecer. A última lembrança do Inter contra o Cruzeiro não é boa. Perdeu por 2-1 em Novo Hamburgo, mas este ano a campanha é melhor e o Colorado defende a invencibilidade no campeonato. Se em 2014 a história for diferente, os gremistas não vão se importar com uma ajudinha do rival. Ricardo Vidarte, blusa líder diferente essa máximo tua aí, né? do futebol É diferente brasileiro. essa blusa Ricardo, aí. Essa aí é uma blusa só, tá? É. Líder máximo do futebol brasileiro, não muda de assunto, me diz, explica para o pessoal de casa a tua opinião, porque tu continua mantendo firme e forte a ideia de que o Inter vai chegar na parada para a Copa na frente do Grêmio. A tendência. Porque notaram que no Campeonato Brasileiro agora, depois de 6 rodadas, houve 3 jogos em casa do Inter e 3 jogos fora, e a mesma coisa do Grêmio, Débora, notou isso? O telespectador deve ter notado. Agora sim está equilibrado a questão jogos fora, jogos em casa, resultados, para ter uma opinião mais convicta daquilo. O fator local, ele é determinante, ele é muito importante. Não vou dizer determinante, mas é fundamental, é importante. Claro que pode acontecer a zebra fora de casa, que é o time chegar lá e vencer. O Grêmio ganhar do São Paulo não é uma zebra, mas é uma surpresa. Então não é uma tendência o Grêmio ganhar do São Paulo. Ano passado foi lá e ganhou. Foi, é verdade, isso pode acontecer, mas a tendência é quem joga em casa tem mais chance de ganhar. Tu concorda com esse tipo de linha de raciocínio? Concordo. Ou seja, o Internacional agora em 3 jogos fora e 3 jogos em casa, ele tem 1 ponto a menos que o Grêmio. Só que o Grêmio vai sair contra o São Paulo, o Grêmio sai contra o Sport do Recife e só volta a jogar, entre aspas, em casa, né, no Jacone, na última partida contra o Palmeiras. O Inter, ao contrário, joga com o Cruzeiro aqui, pega uma barbadinha, com todo o respeito, que é a Chapecoense no meio de semana, e depois sai e vai pegar uma parada duríssima, que é o Fluminense. Então a tendência, na minha opinião, é que o Inter chegue na frente. Os adversários do Inter, a gente já falou sobre isso aqui, são mais fáceis nessa Também reta tem inicial esse de Campeonato aspecto, Brasileiro. que é meio teórico, é subjetivo, mas o fator local não é, Débora. Normalmente quem joga em casa, se tu olhares os jogos de qualquer time, não é do Inter e do Grêmio, normalmente o time que joga em casa vence ou empata. É mais complicado um time da grandeza do Inter e do Grêmio perderem em casa, né? Um time perder em casa. o Botafogo, né? Não, mas o Botafogo eu acho que está num nível abaixo. Aí, tô falando desses que são candidatíssimos ao título. Mas deixa eu te falar que a gente está aí com a nossa enquete no Facebook, daqui a pouquinho eu vou ler alguns recadinhos, mas empate seria o ideal para os 2 times, né? Para que embole ainda mais. O problema são os que vêm vindo logo atrás, aí, né? Agora, se o Grêmio ganhar,
acontecer a surpresa, para mim é uma surpresa, o Grêmio ganhar do São Paulo fora de casa. Não que o empate seria o ideal para os dois times. O empate, no caso, para os gremistas é bom que o Inter empate, para os colorados é bom que o Grêmio empate, Sim, né? É sempre bom assim, quem não está na parada, quando os adversários estão jogando, por esse tipo de campeonato é bom que dê empate, porque aí ninguém dá um pulo de 3 pontos, não é? Agora, o que eu quero te dizer é que eu ia falar sobre Grêmio Internacional e agora... Esqueceu? Tá, então vou ler o Facebook e enquanto isso tu te lembra coisas da idade, o pessoal em coisa casa da entende velhice, isso. é. Bom, Uma o página David virada. Uchiha diz que o Grêmio ganha e o Inter empata. Jonathan Lemos acha que o Grêmio empata e o Inter ganha. Dá-lhe Inter, segundo ele aqui. O Felipe dos Santos Barros acha que o Grêmio ganha e o Inter empata e o Grêmio aí fica isolado na liderança. Ed Rubner acha que um deve torcer pelo outro por serem do mesmo estado. Torcer para o rival hoje pode trazer benefícios para amanhã. Ele queria te fazer uma pergunta, Vidarte. Ele queria saber como andam as informações sobre o interesse do Grêmio pelo centroavante Walter. Ele pede um beijo para Sapiranga. Beijo, Sapiranga. Pensei que ele ia me perguntar do Rafael Sobres, que andou aí na Cogitando, parada no dia né? de hoje, né? Nenhuma chance do Grêmio contratar qualquer um dos dois hoje, no momento. Nenhuma chance. Querem mais explicação ou basta isso? Não pode explicar. Eu me lembrei. Não tem dinheiro, é isso? O velhinho lembrou do que eu queria dizer, né? Ou não é uma convicção? Não, o Sobis, primeiro, não vai topar jogar no Grêmio, né? Ele chorou na festa do Internacional, vai jogar no Grêmio. É muito difícil que isso ocorra, né? O Walter e está jogaria. escalado para o Fluminense joga amanhã, ele vai ser a 7ª partida dele contra o Bahia. O Walter jogaria. Isso aí é tua informação, né? O Eu Walter respeito jogaria. muito. Eu acredito que ele jogaria. Gabriel Wolff acha que o Grêmio ganha e o Inter empata. O Grêmio é líder. Martins Antunes, ele acha que temos que colocar confiança no time do Grêmio. Somos todos gaúchos e ele é colorado e vai torcer sim pro Grêmio se isso favorecer o Inter e ajudar o O Inter. velhinho lembrou aqui, se o Grêmio ganhar amanhã, o que eu estava tentando dizer e tu me interrompeste, é o seguinte, é que se o Grêmio ganhar amanhã, surpreender e vencer no Morumbi do São Paulo Futebol Clube, o Internacional jogando no Rio contra o Cruzeiro, se eu fosse gremista, eu mesmo assim pensaria num empate entre Inter e Cruzeiro, e não numa vitória do Internacional. Estou tentando só fazer, porque aí o Grêmio dá mais um passinho, se distancia um pouquinho mais de Inter e Cruzeiro, que estão na briga também pela liderança. Tu quer dizer que tu esquece, a tua velhice chega, tu perde a memória e a E culpa é minha que te interrompe. Exatamente, É a culpa é só tua. Ai, como eu sofro. Ontem, mais 2 jogos completaram a 6ª rodada. Destaque, então, para o Palmeiras, que venceu o Figueirense por 1-0 na Fonte Luminosa, em Araraquara, e está figurando no G4 depois de quantos mil anos, Vidarte? Tu te lembra? Quero ver essa aí, pegadinha. Essa aí é a tua memória. Aí sim que não vai ajudar. Nem comemorou. Mostra os gols pra gente. Posso mostrar? Pode, eu Nós deixo. temos um dos jogos, né, que eu até falei que tínhamos que secar, né? Mas acabou dando uma boa secada. O Goiás empatou. Esse é o primeiro gol do Giovani, o nome dele. Aí o Alex Alves empata, o zagueiro do Goiás. De pênalti, cobra Cícero, ó, goleiro de um lado e bola do outro. O goleiro é o Renan, esse internacional. E no final, ali no segundo tempo, o Eric acaba fazendo 2-2. Nós tivemos também a vitória do Palmeiras sobre o Figueirense por 1-0, gol do Henrique, o artilheiro. E o Vitória perdeu em casa para o Atlético Mineiro 3-2. Os jogos de ontem, fechando a última rodada do campeonato. Palmeiras que passou o Inter na classificação momentaneamente. Por isso que ontem eu disse, vamos secar o Goiás, vamos secar o Palmeiras. Deu certo a secação com o Goiás, mas não deu com o Verdão. Mas tá muito pouquinho a diferença. O Inter tá já pode tudo, recuperar tá tudo ainda esse emboladinho, fim de semana. tá tudo ali misturado. Vidarte, não foi fácil, mas a seleção brasileira sub-21 estreou com vitória no torneio de Toulon, na França, 2-0 sobre a Coreia do Sul, com direito a golaço de Luan. A gente vai mostrar os gols aí. Os coreanos tiveram um pênalti a favor logo no começo do jogo, mas o goleiro Marcos defendeu. O primeiro gol teve a participação colorada com o Gilberto alçando na área. O Thales dominou no peito e mandou para a rede. E o Luan começou esse jogo na reserva, Vidarte, mas entrou no segundo tempo para fazer esse golaço. Buscou a bola no meio do campo, foi enfileirando os adversários. Lembrando que o torneio de Toulon, os jogos duram 80 minutos, tá? Sim. São 40 minutos para cada lado. E tu sabes quem é que cometeu o pênalti para esse erro do coreano? O Wendel. O Wendel, ex-Grêmio agora, posso dizer ex-Grêmio, foi para o Bayern Leverkusen, Um exatamente. pouquinho do Grêmio ainda, né? Porque Pouquinho. a gente sabe que o torcedor ainda tem ele como... Agora, que engraçado a confiança do Luan, né? Porque aqui no Grêmio ele ainda não tá com essa personalidade toda de novo. Porque não dão essa personalidade, Ele não dão estava no sequência. início do ano, agora tem que não dar está. confiança para um garoto jogar várias partidas e não botar o garoto na fumaça lá contra o São Lourenço e depois, como se ele tivesse culpa pela desclassificação do Grêmio, ele é sacado do time. Mas lá na seleção ele não tem essa confiança se é reserva.
Bom, mas aí fez o Galo... gol no amistoso antes Só que da a seleção... estreia. Agora fez golaço na estreia e continua sendo reserva, não tô entendendo. Mas na seleção é diferente, Débora. Ele não é uma prata da casa da seleção, né? A seleção brasileira joga uns melhores. O Galo, por enquanto, que é aquele ex-técnico do Inter aqui, ele acha que o Luan não pode ser titular ainda. Ele está disputando uma posição. Mas no Grêmio, o Luan, na minha opinião, é titularíssimo. Na minha opinião, tem que jogar. Tu acha que ele perdeu confiança em função da falta de sequência? Eu estava falando do Grêmio. Na seleção é outra história, né? Sim, do no Grêmio. Sim, acho que sim. Acho que não deram a confiança necessária, a conversa com o atleta. Estava falando com o Iura, falei com vários ex-jogadores do Grêmio que dizem o Grêmio deveria ir na casa desse atleta e ver como é que é a vida dele, administrar a vida do atleta. É um menino, né, que vale aí 80 milhões de reais. Bom, depois do intervalo você vai ver uma entrevista com o Hulk, o atacante da seleção brasileira. Ele esteve aqui em Porto Alegre e bateu uma bolinha com a nossa equipe. A gente mostra em seguidinha, muito rápido.